Olha, o mês de dezembro chegou e com ele vieram despesas, aquelas que a gente está tradicionalmente acostumado a lidar com elas. Falando de amigo secreto, confraternização, um presente daqui, um presente dali, enfim. Como passar pelo mês de dezembro e receber o ano novo de portas abertas e, claro, sem aquela dívida lá atrás. Na edição do Mercado em Movimento de hoje, a gente vai tentar mostrar para você um planejamento sereno, tranquilo, para que você possa viver 2026 como ele deve ser vivido, de uma maneira tranquila, calma. Para o bate-papo de hoje, está aqui comigo o César Bergo, que é mestre em finanças, também conselheiro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Eu estava lendo aqui a sua biografia, ela é interessante porque todo dia, né, você lida com temas importantíssimos e que mexem com o nosso bolso. Estou falando de inflação, juros, emprego, inadimplência. Inclusive, você acompanha o programa Desenrola e também tenta traduzir as mudanças no mercado para muita gente. Primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado nosso convite no nosso podcast Mercado em Movimento. Alessandro, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Você sabe disso. E, de fato, a gente tenta, de alguma forma, contribuir para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida. Então, não tenha dúvida que as finanças pesam muito no orçamento e saber algumas dicas, algum caminho a seguir é muito importante para essas pessoas e assim a gente procura ajudar. E é aquela velha máxima, né? Nada cai do céu, almoço não é de graça, alguém tem que pagar. E quando a gente fala em finanças, o planejamento, ele é fundamental. E é como dizem, né? O dinheiro não leva desaforo. Alessandro, chega o mês de dezembro, as pessoas pensam que acabou o mundo. Não, o mundo continua em janeiro, né? Então você tem que planejar, de fato, todo esse caminho, né? É muito difícil para as pessoas, né, ter essa disciplina, né? Mas o pilar da educação financeira é o planejamento, é a paciência, né? E não tenha dúvida de que você, agindo dessa forma, você contribui para que seu orçamento seja um orçamento verdadeiro, né? Onde as despesas caibam dentro da receita e você consegue fazer uma gestão para que esses momentos possam passar de uma maneira alegre e não reclamando com dívidas, dor de cabeça, né? Então, é fundamental que as pessoas sigam essa prudência, essa paciência e o planejamento na educação financeira para poder sair lá na frente de uma maneira bastante tranquila no tocante ao orçamento. César, quando a gente fala em planejamento, às vezes fica uma coisa muito no mundo das ideias. Como que eu posso fazer e colocar isso aqui, ó, na ponta do lápis, no papel, pegar meu papelzinho, falar assim, César, na prática, o que eu tenho que fazer para passar dezembro ileso, apesar de ter confraternização, amigo secreto e tantas coisas? Olha, dezembro você teve os meses anteriores, então o ideal é tirar uma fotografia de todas as suas despesas, para entender, né? Tirar uma fotografia, quanto que eu estou gastando, tenha o hábito de anotar, né? Mesmo pode ser papel, massa e régua, lápis, né? Mas vai anotando. Às vezes as pessoas, mas é R$10, é R$5. Não, anote, para você conhecer um pouco dos seus hábitos de consumo. Depois, uma vez conhecido os hábitos de consumo, você fala, isso aqui eu não precisava ter gasto, isso aqui eu precisava, ou seja, o que é urgente, o que é importante, dentro desse chamado planejamento. Planejamento é a organização disso tudo. O que é importante, o que é urgente. Então, não tenha dúvida de que você fazendo esse dever de casa, que no início é chato, né? Eu tenho que anotar, parece um chatinho ali, mas não é. Isso é importantíssimo, porque além disso, você passa para a sua família que você é uma pessoa organizada, né? Então, você tem família, tem filhos às vezes, tem esposa, então você organiza toda essa parte e o planejamento é isso. Eu vou fazer agora a organização das minhas despesas, né, dentro do que eu ganho. Muitas vezes as pessoas têm que buscar um ganho extra, né, para complementar ali o orçamento e a família toda fica bem tranquila porque elas estão participando desse planejamento também e vão, obviamente, ver na hora de gastar algum recurso na compra de um produto, vão pensar duas vezes porque faz parte de um plano maior, que é esse planejamento. César, agora o que mais encarece em dezembro, né? Dezembro, eu citei alguns itens aqui, como confraternização, que às vezes nem estava previsto, amigo secreto, enfim, a ceia de Natal também, né, que todo mundo quer fazer. Agora, o que eu devo me precaver? Como eu me precaver dessas despesas que às vezes não, saem, né, do orçamento? Na verdade, assim, a pessoa tem as amizades dela, né, tem a família, não vai desprezar. Obviamente, você tem que começar essa ideia desde o início do ano, né?
Então, por exemplo, nós tivemos agora recentemente a Black Friday, né? Então tinha promoções lá que você pode ter aproveitado para comprar algum item para satisfazer os amigos ocultos, os presentes, mas não fugir, obviamente, do padrão, ou seja, você limitar esse gasto. Ou seja, eu não vou adquirir produtos acima de determinado valor. Então faz um limite de gasto, né? A quantidade de pessoas que vão ser, de alguma forma, atendidas, né, também é importante nesse planejamento. E não tem a menor dúvida que, nesse momento, fala mais o bolso. Lembrando que tem as despesas de dezembro, mas janeiro tem escola, tem IPVA, IPTU. Então, você tem que ter uma reserva também para o próximo ano. Então, dezembro é importante. E a ceia, você falou bem. Ou seja, esse ano, particularmente, o dólar caiu muito. Então, às vezes, barateou preços de importação. Então, buscar esses produtos mais baratos, né? Você teve a questão do tarifaço nos Estados Unidos. Que favoreceu a gente, né? Eu estava vendo isso, que muitos produtos ficaram retidos no Brasil e terminou tendo uma queda, né, no preço. Então, é a hora de aproveitar, ou seja, optar por esses produtos mais baratos, né, na hora de fazer a ceia. Tem produtos de época também, né? Então, ou seja, fazer uma boa ceia, porque é importante celebrar. Mais do que importante que você faça também é esse mais e menos, né? Qual é o meu limite de gasto? Então, você estabelece um limite junto com a família. Aí não tenha dúvida que você, atuando dessa forma, você vai conseguir, de alguma forma, esse planejamento e conseguir economizar, vamos dizer assim. Você está me dando a ideia, então, de trocar o peru pelo frango? Sim, né? Ou o frango por ovos, né? Ou seja, não importa o que vai estar na mesa. Desde que seja de qualidade, com amor, né? Você vai estar fazendo um bom trabalho para o seu bolso. Agora, não dá, às vezes, quer mostrar alguma coisa, a gente brinca em Minas, né? Come angu, arrota peru, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam, eu vou ter um peru, mas está caro, então eu vou fazer um frango. Se enforcando por isso, né? Então, você tem que colocar o capital para trabalhar para você e não trabalhar para o capital. Então, é importante que as pessoas tenham essa ideia de que não adianta eu fazer uma ceia de Natal usando meios de crédito, né? Me endividando, pedindo dinheiro emprestado. Isso é péssimo, né? Agora, não tenha dúvida de que isso não muda de uma hora para outra, Alessandro. É um hábito que a pessoa tem que ter. Adquirir esse hábito é importantíssimo. Agora, eu vejo que é importante, nesse momento, ter muita cautela. E aí entra o primeiro P que eu falei, que é a prudência. Prudência. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu quero aproveitar muito sua expertise hoje para que a gente possa tentar esclarecer para quem está em casa, às vezes, temas tão obscuros, tão complexos, né? A gente fala no jornal muito, o índice IPCA, a inflação. Eu queria que você traduzisse isso para a gente. De que maneira a inflação pesa no meu bolso na hora que eu vou no mercado, na hora que eu vou na padaria? Olha, a inflação, ela atinge as camadas mais pobres da população, porque a gente costuma dizer que até o imposto social, né? As pessoas não têm como se defender da inflação. Geralmente, quem trabalha e tem acesso ao mercado financeiro, vai lá, protege o dinheiro, aplica num título público, aplica num fundo e acaba se protegendo. As camadas mais pobres não têm isso. E o que significa? Significa que o preço aumentou e o meu salário não acompanha esse aumento. Então, eu estou tendo uma perda de poder aquisitivo. Está diminuindo o meu poder de compra, né? Então, a inflação vai corroendo isso aí, porque os preços aumentam, independente de quanto você ganha. Por isso, vale a pena colocar aqui que a administração financeira do orçamento é fundamental, né? Muitas vezes, as pessoas devem aproveitar momentos de feira, onde os preços estão mais baratos, né? Ou no supermercado mesmo, aqueles preços em promoção. Não comprar tudo no supermercado, que geralmente não é assim que funciona. Tem uns preços mais baratos no supermercado, em outro supermercado é outros preços. Juntar com amigos, fazer a pesquisa que tem que ser feita. Aí sim, você vai ter minimizado o efeito da inflação. A inflação, ela faz o seu dinheiro perder valor dentro do bolso. Ou seja, você não tem nenhum ganho com a inflação. Então, quanto menos a inflação, melhor o poder de compra do contribuinte, do consumidor. Não tenha dúvida que os juros também pesam nisso, porque muitas vezes o supermercado precisa de capital de giro, né? Você também às vezes precisa de um crédito. Então, isso encarece o custo do dinheiro. Então, isso é repassado nos preços. Então, tem a inflação realmente, que às vezes tem a enchente no Rio Grande do Sul, então faltou carne, faltou ovo. Mas tem a inflação também da taxa de juros, que é repassada por preço. Então, tudo isso leva a crer que quando você tem oferta, né? E a demanda ela também está constante, você vai ter um equilíbrio de preços. Mas quando você aumenta a demanda e a oferta diminui, o preço aumenta, gera aumento de preço, gera inflação também. Eu queria falar então dos juros. Você deu uma citada rápida, falamos da inflação, que é justamente
essa corrosão do nosso salário que não consegue acompanhar essa compra, né? Então, ontem você comprava 2 tomates, hoje você só consegue comprar meio e ainda assim tem que pedir para poder levá-lo. Eu queria saber dos juros. De que maneira, quando a gente fala da taxa básica de juros, a gente está atingindo diretamente o bolso de quem está em casa? É muito bom, Alessandro. Vamos lá. O Banco Central cuida da política monetária, então ele coloca a taxa Selic. Mas o consumidor vai no banco pegar um empréstimo, eu quero aquela taxa de 15%. Não, para você é 40%. Ou seja, a taxa que você paga no crédito nunca é a taxa Selic. A taxa Selic é um referencial, né? Então, os bancos têm um custo de captação, que ele paga geralmente a taxa Selic, mas na hora de emprestar, vai emprestar lá em cima, que chama o spread bancário. Então, quando aumenta a Selic, aumenta a taxa de juros lá do banco, a taxa de juros do cartão de crédito. Ou seja, existe um impacto imediato em cima desses preços, né? Então, a taxa de juros que o Banco Central estabelece, ele faz isso, segundo a teoria, para proteger o dinheiro do consumidor contra a inflação. Por quê? Porque a taxa de juros alta, as pessoas vão não consumir. Não consumindo, os preços caem. Caindo o preço, cai a inflação. Então, essa é a teoria. Mas, na prática, pode não acontecer isso. Então, a taxa de juros ela acaba impactando diretamente o bolso do nosso consumidor, porque aumentando o custo do dinheiro para as empresas vão aumentar o preço do produto. E isso encarece também o produto para o consumidor, e aí não tem a dúvida, é ruim para todo mundo e também para a atividade econômica no país. Falando agora de um tema ainda pegando essa vertente econômica, né, a gente estava vendo o tarifaço que o presidente americano Donald Trump ele estabeleceu para o Brasil. Inicialmente foram mais de 100 produtos, 100 itens, né, incluindo café, soja, enfim. E nós vimos que para o exportador foi horrível, ele teve de acumular sacas de soja e não sabia para quem vender, mas para a gente, para o nosso mercado interno, isso foi importante. Aí eu queria te perguntar, como que essa balança ela se equilibra? Ruim para o exportador e bom para o mercado, para a gente? Como que funciona isso? A gente costuma falar em economia, se tem um rindo, tem outro chorando, né? Então, nunca os dois vão estar na mesma intensidade então, um vai estar do lado do mercado e outro vai estar do outro, né? Então a gente fica olhando aí que vai funcionar essa roda da economia aí, né? No caso do tarifaço, você tem alguns produtos, né? Mas antes do tarifaço, teve o caso do ovo. Por exemplo, teve a gripe aviária nos Estados Unidos, os Estados Unidos começou a comprar ovo no mundo inteiro. Comprou do Brasil, o que fez o ovo aqui? Subir 50%, 60%, encareceu o preço do ovo. E era em época de Páscoa, que as pessoas consomem muito ovos, né? Diminui o consumo de carne. Então a carne barateou, o ovo aumentou. Nesse caso, vamos correr para a carne, porque a carne ficou mais barata. O tarifaço agora está mudando, né? Que cada dia o Trump libera um produto. Então, a carne já está liberada, o café está liberado, o suco de laranja. Então, vai começar a aumentar a exportação para os Estados Unidos desses produtos. Então, vai encarecer esse produto aqui. Então, é hora de voltar para o ovo. O ovo acaba ficando barato. Então, a dona de casa, o dono de casa, né, o consumidor, ele tem que ter essa sensibilidade, né? Porque acontecem as coisas internacionais, as pessoas falam, não vai me afetar em nada, né? Afeta. Porque hoje a globalização leva a essa questão. Não existe... Ou seja, a gente costuma dizer na economia que a borboleta bate a asinha lá na China e aqui dá um tufão, né? Então, é a questão da crise, a teoria da crise. Então, você tem que estar atento a essas questões. É lógico, a dona de casa ali, ela vai ver no dia a dia. E hoje nós estamos discutindo, inclusive, a questão da renda do trabalhador, né? Que está, em média, em 3.500 no Brasil. Em Brasília está 5.000, ou seja, é top aqui em Brasília. Mas acontece que para viver em Brasília é mais caro. Você tem um custo de vida aqui elevado. Então, muitas vezes, tem que levar em consideração isso aí. E lá no interior, você tem os produtores locais que vendem mais barato também. Então, é hora de você tirar algum ganho, né, dessa questão. Ou seja, nem tudo é desastre. Então, vamos dizer assim, os Estados Unidos tomou essa decisão, agora está voltando atrás. Então, buscar produtos mais baratos. É isso aí que é o caminho que deve seguir o nosso consumidor. César, existe algum limite por família de gasto que seja considerado saudável? Porque é muito difícil, né? Você nunca sabe, às vezes, um intempério que acontece, alguma questão de saúde, mas, enfim, existe um caminho que você pode seguir sem falar assim, cara, eu estou seguindo de uma maneira correta, salutar, saudável para a minha saúde financeira? Olha, a gente geralmente fala a regra 20, 30, 50, né? 20 é para você gastar, 30... 20% 20% da sua renda. Sim. Da sua renda. 30% você vai destinar para aquelas questões de habitação, né? Escola, e 50% para alimentação, moradia, né? E daí você vai tirar pelo menos 10%
de tudo que você ganha e guardar, o que a gente chama de poupança. Não, vamos repetir agora que eu gostei dessa ideia. Ó, presta atenção, você que está nos assistindo, que é a regra do 20, 30, 50. Traduza. Aí você tem os 20% que é agora para o Natal. Então você vai usar isso aí naquilo que te dá mais prazer, mais felicidade, vai pechinchar as compras, né? Mas você já sabe que é até 20% do seu orçamento, né? Porque 30% está destinado àquelas questões que são urgentes, né? Mas não são prioritárias. A residência, a alimentação não tem como negociar. Então, uma vez que você tem esse valor já em mente, você já faz um planejamento mais adequado. Você equilibra suas contas. Agora, é lógico, desses 50% que eu falei, deve reservar uns 10% para as emergências, né? Problema de saúde, uma coisa ali que acontece, para não precisar recorrer ao cartão de crédito e ao cheque especial, porque isso aí é proibitivo, né? As pessoas não devem colocar esses valores no orçamento. O seu orçamento é a sua renda, né? E às vezes as pessoas confundem. Então, esses 20% que nós estamos comentando aqui, é o ideal que ela gaste nesse limite, né? Nessa época de festa, não só Natal, mas qualquer outro tipo de época de festa, coloque um limite de 20% do seu orçamento. César, você falou do cartão, agora eu quero ser bem direto e objetivo. Aquela velha máxima, né? O papo reto. Vale a pena ter cartão ou não, Alessandro? Corte, queime, jogue longe. Ótima pergunta, viu, Alessandro? O cartão pode ser um inimigo ou um amigo. Inimigo é quando você gasta e não paga no dia certo o que você gastou. Então, você vai ter juros, que é o maior juros do mercado financeiro. Então, você vai entrar numa bola de neve, você não paga nunca mais o cartão. Aí vai entrar na inadimplência, nome sujo, etc. Agora, pode ser um amigo. Você chega numa loja, você tem até 40 dias para você fazer o pagamento da sua fatura, você compra, você pega esse dinheiro e deixa aplicado. Deixa aplicado o dinheiro lá e você está gastando ali aquele dinheiro. Agora, não vá com cartão de crédito para shopping, né? Porque você entra no canto da sereia. As lojas ficam assim, entra aqui, compra aqui. Aí você vai comprar, né? Então, é recomendável, que nem aqui a gente fala, não vai com fome no supermercado, né? Se você vai com fome no supermercado, você vai comprar coisa que você não deve. Cartão de crédito em shopping também leva a isso. Então, deixa o cartão de crédito dormindo em casa, né? Usa só, lembrando também que tomar cuidado com os golpes de internet, né? Então, tudo isso aí, se observado, o cartão vai ser um ótimo companheiro, viu, Alessandro? Um aliado, né? Aliado. Deixa eu lhe perguntar uma outra dúvida que eu tenho, que é uma dúvida recorrente, a gente recebe muito pedido sobre isso. Comprar em cima da hora sai mais caro? Termina sendo mais... Vamos lá, eu vou repetir, tá? Tá. Uma outra pergunta que eu tenho, César, comprar em cima da hora sai mais caro? Não tem a menor dúvida, né? Aí você pecou porque você deixou de pesquisar, né? Obviamente existe aquela máxima, na internet é mais barato. Não é verdade. Às vezes na loja física você tem um produto mais barato. Então vale a pena pesquisar. E deixar para a última hora é aquela questão da demanda e da oferta. Diminui a oferta, a demanda está aquecida, o preço vai subir, né? O comerciante quer ganhar dinheiro, então ele vai botar o valor lá em cima. Muitas vezes ele tem depois, né, o pós, que é as promoções. Se você não precisa do produto agora, espera um pouquinho, que pode vir a promoção depois e você vai comprar esse produto mais barato. Agora, deixar para a última hora é um grande erro. Primeiro que compra mal. E você, muitas vezes, vai pagar mais caro porque você não vai ter tempo para decidir e para escolher. Então, de fato, entra naquela máxima do planejamento. Está na listinha, eu compro. Não está na lista? Cai fora. Cai fora. Dezembro é o mês das vaquinhas coletivas, né? Que vaquinhas são essas? Aquele churrasco entre amigos, a confraternização da empresa. E como que eu posso pôr limite nesse tipo de vaquinha sem ser antipático, né? O cara que vive economizando, não quer mão de vaca, o pão duro. A gente consome, a gente fala assim, ele tem um sorrisal na mão, pula na piscina e o sorrisal sai inteiro, né? Exatamente. Agora, como que eu consigo fazer isso sem... a oratória? Opa, desculpa, não... Eu quero acrescentar aí que nessa época do ano você tem a vaquinha dos correios, dos carteiros, dos lixeiros... Da portaria, do prédio. Né? Então, é outra questão aí. Lembra do 20% que eu falei. Tem que entrar lá. Enquadrar lá, nesse limite. Então, que seja uma contribuição pequena, mas que seja uma contribuição. O importante é que você tenha em mente exatamente o quanto que você pode dispor. E não simplesmente no acho, né?
simplesmente meter a mão na carteira, vai lá, coloca um dia, vai fazer falta. Porque você não fez o dever de casa, que é pensar exatamente no que eu tenho e posso dispor para esse tipo de contribuição. E sem parecer antipático. Dê uma contribuição pequena, mas dê a contribuição dentro daquilo que você possa. Não importa a quantidade, importa a qualidade dessa entrega. Perfeito. Mês de dezembro, inevitável a gente falar da cultura brasileira e de todo mundo, né, que tem a ceia, tradicional ceia. Como a gente pode ter uma perspectiva de uma ceia inteligente sem onerar muito? É fazer divisão entre amigos? É comprar de forma antecipada? Enfim, o que a gente pode fazer para ter uma ceia que realmente não nos sufoque? Olha, Alessandra, o uso dos amigos é fundamental nessa hora, né? E da família também. Você pode combinar com eles, comprar quantidade, que a unidade sai mais barata. Então, às vezes, vai no atacado, vai lá, compra uma quantidade grande, depois divide. Com certeza, a unidade vai ser mais barata. Segundo, pesquisar. Então, um vai para a Asa Norte, outro vai para a Asa Sul, outro vai para outro lugar. Cada um traz os preços de uma lista pré-determinada. Fala, aqui o arroz está mais barato, aqui o peru está mais barato. Então, compra as quantidades nesses supermercados que estão mais baratos. Existe uma variação enorme de preço e a economia pode chegar a 30%, assim, que é surpreendente. Porque, de fato, existe isso. E também a questão de produtos de marca. Às vezes, quando a pessoa está comendo um queijo, ela não sabe nem de onde vem aquele queijo, mas você viu que tinha qualidade e é mais barato. Então, também evitar essas questões, porque é marca, é fulano. Não. Compre o que é mais de qualidade e mais barato. Não tenha dúvida que aí você vai fazer uma ceia de qualidade. Porque também não adianta, nessa hora, você querer mostrar, eu vou comprar aqui não sei o que da Pérsia. E não, evita esse tipo de coisa. Né? Porque, olha, não tenha dúvida de que o prazer depois vai ser bem maior. Porque eu vejo muitas pessoas gastando muito, depois ficam reclamando. Então, a ceia é até indigesta, né? Eu já não vou nem comer, porque... Então, cuidado, né? É muito importante o que você falou. A pessoa tem que ter essa paciência, né? Que é outro atributo da educação financeira, né? E disciplina. Você acha que muita gente atribui ainda esse fato de você pesquisar bastante a uma cultura não muito legal, de uma pessoa que é muito econômica, que não quer... Você acha que ainda tem esse preconceito em relação a esse tipo de... Que, poxa, 30%, você está falando de 30%, é um dinheiro que se você for somando, você conquista muita coisa com ele. Lembra do 20, 30, 50. Passa para lá, né? Aí vai para a poupança, né? Exato. Então, o que você puder economizar, você vai para a poupança. Obviamente, existe uma diferença entre poupança e investimento, porque investimento você vai ver o custo-benefício e vai procurar aquilo que dá o maior retorno. Mas a poupança você faz para fazer uma frente a uma necessidade futura, né? Então, essa questão que você coloca é fundamental. Eu acho que não é o fato das pessoas acharem de você, porque na hora que você precisar de dinheiro, ninguém vai aparecer para te ajudar. Então, você tem que olhar, é você mesmo. Sim. Primeiro, fazer o dever de casa. Segundo, obviamente, essa cultura, né, do economizar. Agora, com internet, com você podendo acessar virtualmente, né, e saber e fazer a pesquisa, não tem mal algum. Eu acho que até é positivo, para efeito de mostrar que você é uma pessoa consciente, que a gente chama de consumidor consciente. Valoriza o seu dinheiro, né? Que não nasceu em árvore, né? Não, olha, cada real que você ganha, você suou. Mas para gastar 100 é uma facilidade. Rapidinho. Né? É a mesma coisa do peso, né? Para perder é difícil, mas para ganhar não tenha dúvida. É muito complicado. Uma pergunta que eu queria fazer rapidinho para você é porque essa época de ano também é a época das viagens, né? Sim. É possível fazer uma viagem com um planejamento adequado ao seu orçamento? Porque quase sempre é igual obra para casa. Sempre extrapola o orçamento e nunca termina do jeito que a gente queria. Olha, é importante essa sua colocação, Alessandro, porque existem diversas inflações, né? Então, tem aquela inflação do restaurante, a inflação das viagens. Então, a inflação das viagens, as passagens aéreas subiram bastante, as passagens subiram, hotéis também. Então, nesse momento, a pessoa que fez uma poupança e vai usufruir de uma viagem, porque não adianta um salário de dezembro você fazer uma viagem, você vai se endividar. Você tem que ter feito um planejamento. Então, nessa época, se você não fez esse planejamento, se você não tem um recurso, né, para poder fazer a viagem, procure fazer viagens próximas a casa de parentes, de amigos, para só poder fazer um descanso. E planeja a viagem do outro ano, que aí sim você vai fazer uma poupança, né, e vai poder comprar em época boa, porque você deixar para comprar passagem agora está mais caro.
né? E vai surgir um momento no futuro que vai estar mais barato. Também hotéis, né? Ou alugar uma casa. Então, cuidado, porque essa época também é a época de férias escolar. Então, os preços sobem bastante no tocante à questão do turismo, né? Então, essa situação é importante, porque é preferível você colocar seu filho na escola do que fazer uma viagem e voltar e ficar reclamando. Então, lembre-se disso. Eu estou contra a viagem? Não, pelo contrário. É importante para a saúde mental, né, distração. Mas não tenha dúvida de que o bolso, nessa hora, tem que falar mais alto. Quais são os gastos obscuros, aqueles gastos que as pessoas quase não observam? A gente falou muito da ceia, coitada da ceia, deve. Mas quais são os principais gastos em dezembro que parecem bobos, mas que no final... Olha, eu colocaria em primeiro lugar jogos, né? Então, assim, eu vou fazer uma fezinha aqui e às vezes a pessoa não tem controle, né? E aí lá vai a ceia de Natal toda ali no jogo. Então, essa questão é importante. Agora, depois, você tem esses presentinhos, né, que você vai comprando. Às vezes, eu vejo muitas pessoas indo em determinadas lojas comprando uma quantidade. Duvido que tenha destinatário para isso. Depois fica no armário lá, sem utilidade. Então, segunda dica, olhar a utilidade daquilo que você está comprando. Não comprar por impulso. Não sair e dizer, eu vou comprar. Não compre por impulso. Compre realmente aquilo que você planejou e não tenha a menor dúvida que aí no final você vai ver, poxa vida, fiz uma compra consciente e você vai estar contribuindo para o seu bolso. Isso que é mais importante. É tão interessante isso que você falou do impulso, né? Porque se você pegar algumas compras que você fez por impulso, pode olhar em casa, seja um objeto, você vê que no final você fala, cara, para que eu comprei, né? Tava com aquela emoção de ter que comprar. Quando você compra e tem o bem, às vezes você fala, podia ter investido em outra coisa ou feito algo. Aí você vê que foi impulso mesmo. Bom, chegamos ao final desse Mercado em Movimento. Passou rápido, né? Você achou rápido? Tranquilo, né? Uma boa conversa. Tranquilo. O bate-papo. Eu tinha até mais para falar, mas eu vou deixar para a próxima. Vamos marcar um segundo episódio do podcast. César, obrigado, viu, pela parceria, por ter aceitado o nosso convite. E, claro, uma conversa muito esclarecedora que eu acho que muitas pessoas que vão assistir vão se guiar nesse planejamento e pegar com afinco todas as suas palavras. A coisa mais feliz que eu fico é quando as pessoas equilibram seus orçamentos. Porque deve curtir a família, aproveitar, né? E é um prazer sempre estar com vocês aqui, viu, Alessandro? Estou à disposição. Perfeito. E é isso. Então fique com esse recado, viu? Guarde isso. 20, 30, 50. Esse é o planejamento ideal. E, claro, lembre-se que dezembro ele pode ter um gosto muito mais doce do que amargo. Tá bom? Essa é a dica. O nosso Mercado em Movimento fica por aqui. Essa edição completa você acompanha em todas as plataformas como Spotify, Deezer, no YouTube e também no Record Plus. Voltamos numa outra oportunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima.